Olá, meu nome é Adriel e esse é mais um dos Fatos aos Dados. No dia de hoje, a gente está recebendo aqui o colega de profissão, Dr. Leonardo Mazei, convidado especial, o primeiro convidado especial desse programa nosso. Eu tenho muita honra, porque tive já o prazer de trabalhar com o Dr. Leonardo em outras vidas. Eu vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da história dele. E vai ser muito importante trazer ele para esse programa, em vista do tema que nós vamos tratar, que eu já vou apresentar daqui a pouco. Porque ele vai trazer uma visão bem específica de algo que geralmente não é abordado quando a gente trata do tema que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Doutor Leonardo, muito obrigado aqui por aceitar o convite nosso, poder participar do programa de hoje. Enfim, se apresente, por favor, fale um pouquinho para os nossas pessoas que estão assistindo a gente aqui sobre você, sobre sua carreira, sobre seu escritório, enfim, fique à vontade. Prazer é todo meu, Adriel. Não precisa me chamar de doutor, pelo amor de Deus, Leonardo, é Léo, que a gente já tem uma afinidade, né? Bem, eu sou Leonardo Mazei, eu sou advogado especialista em direito de família e sucessões. Eu já estou no ramo jurídico há quase 5 anos, né? Atuei durante 3 anos com investigação, mais focado à investigação patrimonial, também investigação de pessoas. Inclusive, foi aonde eu conheci o Adriel. A gente trabalhou durante 3 anos. O Adriel foi o meu líder nessa empreitada, foi a pessoa que me contratou na época para essa empresa. E tudo que eu sei hoje com relação à investigação, aprendi com o Adriel. Então, é um prazer muito grande estar aqui para falar sobre esse tema que é extremamente importante, principalmente na área de família, que é onde a gente vai puxar aqui esse gancho. Excelente. Leonardo, novamente agradeço aí por aceitar o convite. E, bom, qual é o tema que a gente vai falar aqui que é de tão importante assim, que eu acho que vai trazer muito valor aos conhecimentos, os casos do Leonardo, aqui para a gente poder contextualizar na prática. A gente vai falar de questão de inadimplência. Inadimplência tanto extrajudicial, mas também judicial. E dentro desse contexto, a gente vai trazer, como sempre, os fatos primeiro, para daí a gente começar o nosso debate, a nossa conversa aqui, como sempre. E para começar, dessa vez, a gente selecionou uma decisão judicial, que vai ser o gancho inicial para a gente começar a falar do tema, porque recentemente, no final do ano passado, já estou compartilhando aqui minha tela, tá dando para ver tudo certinho, Leonardo? Confirma aí se está dando para já ver. Nós tivemos uma decisão no STJ que foi muito importante, que ela foca justamente na regulamentação de quando se poderá usar as chamadas medidas executivas atípicas. E aí, para quem não é da área de direito, vamos tentar traduzir isso aqui. Geralmente, quando a gente vai executar uma dívida de uma pessoa na justiça, existem duas abordagens possíveis. Ou você busca a medida executiva atípica, que é quando o quê? Você está cobrando uma dívida, a pessoa não quer pagar, ou por algum motivo está evitando, o devedor está fugindo de você, do credor, e aí você utiliza as ferramentas do Poder Judiciário para cobrar essa dívida. Como, por exemplo, algumas delas, você pode citar aqui o Sisbajude, que faz as pesquisas nas contas bancárias de um indivíduo e vê se tem dinheiro lá e bloqueia esse dinheiro para pagar. Tem também o famoso Renajude, que pode bloquear um veículo. Então, o veículo pode ser vendido, não pode nem circular às vezes. Então, essas são as ferramentas, as medidas típicas de execução que já estão previstas e são bem utilizadas e há muita jurisprudência nos nossos tribunais. Contudo, nos últimos anos, nós notamos nos tribunais, especialmente de justiça, uma crescente demanda de casos em que os juízes, para tentar pressionar os devedores a efetivamente pagarem, começaram a adotar as chamadas medidas executivas atípicas. E o que são elas? Aqui eu estou falando de casos de, por exemplo, o chamado portas adentro, o bloquear o cartão de crédito, bloquear a CNH de uma pessoa, bloquear o passaporte, ou seja, medidas que não estão necessariamente ligadas à parte financeira, mas que vão causar algum incômodo no devedor, a ponto de ele querer sentar e negociar e tentar fazer um acordo, pelo menos, ou pagar o que deve efetivamente. Então, começou a ver com essas medidas muito nas primeiras instâncias, dos tribunais de justiça, seja primeiro grau e segundo grau, essas decisões começaram a borbulhar e cada tribunal começou a definir o que ele entendia que era aceitável ou não. Em que caso vale bloquear uma CNH? Em que caso vale bloquear um passaporte? E recentemente, como vocês estão vendo aqui na tela, lá no final do ano passado, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável justamente por uniformizar o entendimento da lei, para que todos os outros tribunais possam seguir esse entendimento, resolveu uniformizar quais são os casos que cabe se aplicar essas medidas executivas atípicas. Em que cenário se cabe? Então, nós tivemos agora o chamado tema repetitivo 1137. Esse acordo. Eu vou ler aqui só uns pequenos trechos, novamente só para a gente contextualizar. A tese que foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao CPC, né, o nosso Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível. Era a primeira dúvida, né?
se era possível ou não. Então, aqui o STF falou assim, é possível aplicá-las e de forma cumulativa. E aí ele estabelece, sejam ponderados os princípios de efetividade e menor onerosidade do executado, ou seja, tudo bem, você pode adotar as medidas típicas, mas vai começando com alguns incômodos leves e depois você vai escalonando. Então, você vai, da gama de coisas que você pode fazer, juiz de primeiro grau, que está lidando com a execução e você quer se livrar dessa execução, quer tentar fazer agilizá-la, você pode começar com algumas medidas que não vão ser tão onerosas, que não vão causar um impacto tão grande de imediato para o executado, mas que você é possível permitir usar. O segundo tópico é seja realizado de modo prioritariamente subsidiário. E isso é importante, porque agora, com esse entendimento, então você deve começar pelas típicas, as que são as padronizadas. Então, primeiro dentro do Sisbajude, depois da Renajude, depois todas as outras que temos aqui listadas, que você pode utilizar no Poder Judiciário. Para só depois você partir para as atípicas, né? E que a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso. Isso aqui é interessante também, porque o STJ está deixando claro que é importante que o juiz explique por que ele está tendo que usar medidas atípicas. Ou seja, não é a normalização das medidas, não é que agora qualquer juiz pode sair bloqueando o CNH, ou passaporte, ou bloquear cartões de uma pessoa para tentar forçar o devedor a pagar. Não, ele tem que demonstrar que, olha, e aí entra muito também o papel da parte, que é algo que a gente vai falar muito hoje aqui na nossa conversa. Como a parte pode colaborar para que o juiz tenha essa fundamentação, de que se eu tiver que usar uma medida típica é porque tudo que eu dava para fazer, eu tentei. Explicando isso, no caso, nos autos com o juiz. E, por fim, que sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. Bom, aqui está toda a parte do tema, então, assim, quem quiser acessar, é só pesquisar, vir no site do STJ, pesquisar tema repetitivo 137, você vai conseguir ler o acordo, tem mais detalhes. Eu também separamos aqui duas notícias que dão um contexto agora social, social e econômico muito importante dessa decisão, tá? Separei aqui a notícia do Valor Invest, que mostrou, por exemplo, que no caso de empresas, no ano de 2025, fechou com um recorde de empresas em recuperação judicial. Em relação ao dia que o país situação no país, no último trimestre de 2024, houve um aumento de 24,3%. Então, assim, matéria do Valor Invest, publicada esse mês, aqui no dia 5/2 de 2026. Aqui tem uns dados, vou ler só rápidos para dar contexto. O ano de 2025 fechou com um recorde de 5.680 empresas em recuperação judicial no país, o que representa um aumento de 24,3% em relação ao estoque registrado no fim de 2024. Ao todo, 1.665 companhias entraram em processo de reestruturação no ano passado, uma alta de 35,2% em relação a 2024, enquanto 561 saíram. Os dados são do monitor RGF da recuperação judicial, que foram compartilhados com a exclusividade do valor. Também separei uma outra matéria, agora do lado das pessoas físicas, que é matéria publicada no blog aqui da Patrícia Lages, no portal R7, notícia do dia 9/2, também essa semana, que 81 milhões de pessoas no vermelho, metade da população do Brasil, está inadimplente. Ela informa aqui que o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de pessoas inadimplentes, o equivalente a 49,7% da população adulta, segundo o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa. O volume total de dívidas ativas chegou a 518 bilhões de reais, mantendo o país acima dos níveis observados antes da pandemia. Cada inadimplente acumulava, em média, R$ 6.382 em débitos distribuídos em 4 dívidas diferentes, com um valor médio aproximado de R$ 1.593 por dívida, geralmente relacionados a cartão de crédito, empréstimos pessoais e financiamentos e contas bancárias. Bom, esses são os fatos que vão servir de base hoje para a nossa conversa. E aí, geralmente, quando a gente fala de inadimplência, a gente fala de dívidas, execução, é muito comum, até pela minha experiência também aqui, né, no nosso escritório, a gente falar de casos que envolvam questões empresariais, questões cíveis, às vezes uma questão consumerista, mas a gente pensa muito na família, né? Pô, qual é o impacto que essa inadimplência tem tido no âmbito do direito de família? E é por isso que trazer o lado aqui é interessante, porque vai trazer para nós uma perspectiva do que acontece quando, no ramo do direito de família, uma das partes não quer pagar. Assim, a inadimplência na área de família, ela acontece e eu vou te falar que, pelo menos, assim, de todos os casos que eu atuei, claro que não é um número preciso, mas quer dizer que 85%, 90% dos casos a gente tem que enfrentar essa objeção do outro lado, porque ou a parte ela quer pagar menos do que ela pode pagar, ou simplesmente ela fala que não tem condição nenhuma, né, de pagar. Então, assim, isso é um fator bem limitante para a gente, porque quando a gente trata ali, né, de questões de família, a ideia é que seja, né, claro, no mundo ideal e talvez até utópico, a ideia é que ambas sentem numa cadeira, consigam conversar sobre a questão,
e alinhar em comum acordo sobre o que vai ter que ser decidido. Porque assim, é muito triste, e isso é uma fala até de um juiz, eu esqueci o nome dele, mas é um juiz de Pernambuco, que ele fala, é muito ruim quando eu, juiz da vara de família, tenho que dar uma sentença. Porque assim, eu sou um estranho para essas pessoas, né? Eu não faço parte da família deles. Então, como é que eu é que vou ter que decidir quando é que uma pessoa vai ter que pagar de pensão? Como é que eu vou ter que decidir qual vai ser a configuração de guarda e convivência dessa família? Então, assim, a ideia é que a gente sempre chegue num acordo. Mas, claro, para essa parte contrária, né, que apresenta esse tipo de inadimplência, a gente até consegue chegar num acordo, mas primeiro a gente tem que apertar, né, com algumas estratégias ali que a gente utiliza de investigação e até das fontes originárias. Então, assim, esse ponto é muito interessante porque esse tema repetitivo 1137, ele também tem essa conexão ali no direito de família para auxiliar na nossa apresentação com relação aos nossos relatórios de investigação. A gente puxa ali um pouquinho a capivara da pessoa, né, antes de ingressar ali com a ação, e aí consegue dar um tapa inicial melhor nesse processo. Imagina, inclusive, pelo que você está falando, que quando. Eu não sei o quanto comum deve ser para advogados de nome de família a ideia de investigar outra parte. Apesar que parece que, como você falou, como é algo comum no sentido de que há uma resistência, eu talvez uma das coisas mais comuns que as pessoas costumam ver em rede social é a outra parte que não quer pagar uma pensão de metade de um salário mínimo e acha que isso é muito. Ah, tá ficando rico porque tá pagando metade de um salário mínimo. Mas se isso é uma realidade tão preemente, eu acho que a questão da investigação acaba sendo muito importante, no final das contas, para o ramo de família. De saber, não depender exclusivamente do que o outro vai declarar que tem, mas se você ter certeza de que sim, eu sei que aquele outro tem algum patrimônio efetivamente, ou tem alguma renda que tem condições de pagar um pouco mais do que ele está propondo na justiça, né? Imagina que. Sim. Ele é muito importante por seguinte ponto, assim, a maioria dos advogados, assim, não posso falar, né, cada escritório tem a sua estratégia, né? Uhum. Mas pelo que eu entendo, e até converso com outros colegas que são especialistas na área, um dos pontos que a gente até identifica quando a gente pega um processo que já está em andamento, e esses meus colegas também acabam tendo esse mesmo entendimento, é que quando esse cliente ele coloca o caso na mão de um colega que não é especialista, muitas das vezes a gente perde ali algumas ferramentas que já poderiam ter sido utilizadas no início, algumas táticas que já poderiam ter sido utilizadas no início, e a gente perde esse time. Porque, por exemplo, quando um processo cai na mão de um advogado que tem esse domínio, que é um advogado especializado na área, uma estratégia que hoje já é muito bem pontuada é fazer uma busca prévia dessa outra parte. Então, assim, claro que ali vai depender muito da expertise e investigação que cada escritório vai ter. Mas eu já entendo que, pelo menos para os casos que eu recebo, que é um ponto obrigatório, né? Não tem nenhum, vou colocar até em termos, não tem nenhum custo adicional para isso, porque eu já entendo que faz parte do meu trabalho mesmo, fazer uma busca prévia desse adversário, se vou colocar aqui dessa forma, né? Para entender o que eu posso, né? Até onde eu posso chegar nessa parte inicial. Porque nos processos de regulamentação de pensão, a gente tem um ponto muito interessante, que são as liminares. Então, assim, diferente de um processo, por exemplo, de revisão de pensão, e aí, claro que a gente está falando mais sobre a subpensão, Uhum. quando a gente consegue apresentar, nesse primeiro momento, provas circunstanciais de que aquela parte, né, o genitor, ou enfim, a genitora, porque mãe também pode pagar pensão, né, mas a pessoa que não reside com a criança e assim é obrigada a pagar pensão, então nesse primeiro momento a gente consegue levar provas robustas do ganho dela, o juiz ele consegue avaliar melhor o trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Porque quando um caso desse vai a julgamento, o juiz ele tem, vou colocar aqui entre muitas aspas, uma fórmula matemática para chegar no resultado da pensão, que é se basear no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. É a necessidade que a criança tem, então a gente vai pegar um rol de todos os gastos da criança, então é a escola, é o plano de saúde, é até a conta de luz, o aluguel da casa. Então, por exemplo, se a gente tiver 3 pessoas morando na casa e uma dessas pessoas é a criança, 1/3 do custo da casa é referente à necessidade da criança, entende? Então, isso Uhum. também vai para a planilha de gasto. Quando a gente fala de possibilidade, é a possibilidade de quem paga a pensão. Então, a pessoa ganha o quê? Um salário mínimo? Ganha 3 mil reais? Ganha 20 mil reais? Está desempregada? Tudo isso faz parte ali da possibilidade. E a proporcionalidade é a proporção de ganho entre o pai e a mãe, né? Hoje os tribunais, eles até, alguns ignoram um pouco isso, porque dificultam um pouco a matemática da questão, mas hoje a gente se fala também em binômio de necessidade e possibilidade. Mas o ponto que eu quero trazer é, se a gente não faz um background check ou uma busca simples, né, da outra parte, e entrega pelo menos uma fumaça, um indício de que aquela parte recebe um valor que é um valor considerado, esse juiz, né, se a gente não apresenta isso, esse juiz ele não vai ter fundamentação, porque toda decisão tem que ser fundamentada, então ele não vai ter fundamentação para embasar uma pensão boa logo em sede liminar. Então, por exemplo, a gente teve um caso recente que entrou de uma parte que o pai, ele é brasileiro, mas ele acabou de ir para o Japão. Então, ele foi trabalhar no Japão.
foi se, né, promovido Uhum. e foi para lá. Então, assim, a nossa cliente, ela conseguiu algumas fotos e alguns registros que mostraram essa questão. Além disso, o que a gente fez foi uma busca simples, utilizando o princípio da aparência. Então, o que seria isso? A gente vai olhar as redes sociais da outra parte e identificar se o padrão de vida dele está batendo com o que ele afirma nos autos. Então, a gente, de fato, identificou que ele estava lá postando no Japão, né, um cargo de diretoria. Então, isso já mostra que no LinkedIn não tinha nada ainda, mas no Instagram já tinha. Então, assim, a gente consegue já mostrar para o juiz que, olha, ele é um diretor de uma empresa. Então, assim, ele não vai ganhar o salário mínimo. E aí a gente já consegue buscar ali insight liminar. Nesse caso, insight liminar, o juiz deu 3 salários mínimos de pensão. Então, assim, ainda não é o valor que a gente quer chegar? Não é. Mas a liminar é o ponto de partida. A gente começa com esse valor e depois luta para subir. Né? Pelo menos essa é a estratégia que os escritórios utilizam. Então, assim, a investigação é importante muito por conta disso. Perfeito. E assim, falando, eu estava ouvindo aqui você falando e pensando em alguns casos que eu pude atuar nesses anos, que eu pude fazer a investigação patrimonial justamente no âmbito de família. E geralmente eu nunca tive que atuar em um caso de pensão, pelo menos, mas em caso de divórcio, sim. Que tá se divorciando, meu cônjuge está escondendo patrimônio. E eu lembro que quando a gente vai pegar esse tipo de caso, e chega um cliente com esse tipo de demanda, é sempre curioso justamente entender quais informações a outra parte já sabe. Porque às vezes também tem isso, né? Às vezes o cônjuge está casado há 20, 30, 40 anos, mas o cônjuge conhece pouquíssimo da realidade financeira do outro. E às vezes essa ignorância é um problema muito sério quando a gente tem que lidar com esses reflexos jurídicos, seja de uma pensão, seja de uma separação de partilha. Um caso que, pô, vamos fazer um divórcio, porque às vezes tem isso, né? Às vezes não é só a resistência, às vezes é o divórcio que quer ser amigável, e aí faz uma proposta muito lindinha, bonitinha, não, vamos separar, mas vamos, tá aqui, eu vou te dar tanto, e aí fica tudo lindinho, bonitinho no papel, mas na verdade, se você fosse investigar a outra parte, vai ver que tem muito mais patrimônio que não tá abrindo pra você. Então, realmente, a investigação, ela acaba trazendo alguns aspectos muito interessantes nesse sentido. E claro, e aí falando pela minha experiência como investigador aqui, um advogado investigador, justamente dessa questão de olhar que tipo de patrimônio faz sentido às vezes para a parte, né? De poder customizar dentro da gama de coisas que dá para levantar, da gama de informações de ativos, de bens, de direitos que podem ser mapeados, se a pessoa tem fonte de renda, seja uma fonte de renda formal ou informal, seja uma questão já de patrimônio efetivo, se ela tem veículos, se ela tem imóveis, o estilo de vida, que talvez sejam as coisas que geralmente, que em regra, plataformas não costumam pegar. Então, muitas plataformas que você vai olhar para aí que fazem pesquisa, vão pesquisar questões formais. Se consta um imóvel ou não, o nome da pessoa, se consta um veículo ou não. Mas é aquilo, como você mencionou, talvez das estratégias mais comuns é você se blindar. Então, o cara não vai deixar nada, o alvo, o devedor não vai deixar nada no nome dele, ou não quer deixar nada no nome dele, e vai utilizar laranjas, vai utilizar offshores, enfim, vários mecanismos possíveis aqui. Então, se você roda um CPF CNPJ na plataforma dessa, não vai retornar nada. Então, mas se você vai olhar, por exemplo, uma rede social, o padrão de vida que eles expõem ou mantêm, ou que ele deixa esses pequenos rastros, como você mencionou. Eu lembro de um caso, que você estava falando, eu lembrei de um caso muito bom, que não tem a ver com direito de família, mas que acabou casando com um dos pontos que você levantou, que foi de um pesquisado, que nós estávamos fazendo uma compatibilidade patrimonial, e justamente durante o mapeamento de o que é que ele tem de fonte de renda conhecido, o que é que ele tem de patrimônio conhecido, o que é que ele tem de dívidas e estilo de gasto que ele costuma ter, nós identificamos que ele tinha 4 filhos, um era especial, identificamos qual era a escola que ele usava, que ele pagava, pegamos a mensalidade das escolas, eram mensalidades caras, nesse caso, inclusive do filho que era especial, e pegamos inclusive, achamos inclusive a conta de energia dele em um processo que ele juntou com o comprovante de residência, e a conta de energia dele era R$ 4.000. Então assim, só de conta de energia o cara pagava R$ 4.000. Mas, tinha 2 empregadas, uma babá empregada doméstica, e pra cereja no bolo, nas redes sociais, tinha a família toda na Disney com a empregada e a babá. Então ele falou assim, imagina isso no reflexo do direito de família, para a ex-esposa, por exemplo, não será de ex-esposa, mas assim, pô, quer dizer que a família nova tu tá levando pra lá, leva até empregada e a babá, mas pro meu filho um salário mínimo não pode, aí não tem condições. É curioso isso, né? E assim, pegando, até pela realidade do seu escritório, eu queria até que você pudesse contar um pouco mais desse sentido. Porque quando a gente fala de investigação patrimonial, até pelo perfil hoje das empresas e pessoas que atuam de fato com esse tipo de serviço no mercado, eu mencionei aqui plataformas que geralmente você paga mensalidade, você faz uma pesquisa no CPF, CNPJ e você mesmo faz a investigação se você quiser. Mas empresas que fazem a investigação efetivamente, ou entidades que fazem investigação, como no caso do meu escritório aqui, há uma impressão geral de que é um serviço caro, talvez não compensa para quem, na realidade, é de família, que geralmente pessoas que são hipossuficientes. E aí eu até devolvendo a palavra para você, no caso de uma pessoa que é hipossuficiente, e não só o cliente é hipossuficiente, então você não pode pagar muito, mas o devedor, geralmente, não é um cara, você está sendo um cara que, o pai que não tem emprego formal.
Como é que eu executo esse cara? Como é que eu consigo achar dinheiro? Eu até queria ouvir de você como é que lida com esse desafio no caso do hipossuficiente, né? Porque, vamos lá, a gente tem, claro que sim, cada caso é um caso, né? Mas a Aham. gente lida assim, de uma forma geral da seguinte forma: quando o cliente ele entra, o que a gente oferece de prestação de serviço é igual, tá? Tanto para o cliente que ele é hipossuficiente quanto para o cliente que tem uma condição financeira maior, né? Claro que aqui, quando eu falo, poxa, então um cliente que tem uma condição financeira mais baixa nem teria acesso, por exemplo, a, enfim, advogados particulares, né? Tem acesso à defensoria. Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma filosofia muito forte de abraçar todas as causas. Então, quando a gente entende que há um cliente que ele tem uma posição mais desfavorecida na sociedade, a gente conversa com esse cliente para conseguir poder oferecer a nossa representação para ele. E quando a gente abraça esse tipo de causa, a gente tem que entender também que o orçamento desse cliente ele vai se limitar. E todo esse tipo, você sabe muito melhor do que eu, né? Que todo esse tipo de investigação, ela gera um custo, né? Não só um custo de mão de obra, que vai ser a nossa equipe botando a mão no processo, nos procedimentos, para destrinchar ali a questão, mas também um custo com relação ao que a gente paga para receber algumas informações, né? Algumas informações são pagas, algumas certidões e afins, então isso gera, assim, um custo. Então, o que a gente faz? Como a gente recebe esses clientes que têm um custo mais reduzido, a gente busca fazer aquelas pesquisas que são, primeiro, as pesquisas gratuitas, né, que a gente utiliza também a metodologia de Open Source Intelligence, e também a gente usa, se entender que é viável, algumas fontes que elas são fontes são pagas, mas que têm um valor mais baixo. Então, o escritório ele acaba assumindo esse risco para entregar o objetivo, né, do cliente. E quando a gente pega nesse tipo de procedimento, muitas das vezes, essa busca superficial já é mais que suficiente para entregar ali um resultado. Por exemplo, vou colocar dois casos, tá? Um caso onde a minha cliente, ela estava em situação de hipossuficiência, né? Ela tinha uma condição financeira mais alta, mas aconteceram situações que fez com que ela esteja num estado mais complicado, né, financeiramente falando, só que o marido sempre teve uma condição boa, né? E aí, no divórcio, né, no divórcio que a gente pegou, né, a gente, na verdade, pegou todos os pontos mais importantes de acontecer no divórcio. No divórcio, ele, como ele ocupava uma posição dentro da empresa dele, que não era uma posição CLT, ele não tinha ali um contrato de trabalho e, consequentemente, a gente também não conseguiria puxar direto da fonte alguns valores, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte: ele começou a declarar que, na época do relacionamento, ele já não tinha mais nada, a conta estava zerada, e juntaram um monte de dívidas, realmente os dois tinham muitas dívidas, mas ele só começou a colocar os pontos negativos, né? E aí As ela minhas tinha... verdades, né? Ele seleciona exato. quais fatos ele quer realmente admitir. Exato. Então, assim, e aí falou que não tinha nada, não tinha carro, né, o carro sumiu, já tinha sido vendido, enfim, falou um monte de coisa, né? Ok, a gente ouviu aquilo ali, ótimo. Inclusive, quem colocou a petição inicial foi ele, então ele que ingressou com a demanda para fazer o divórcio, e aí a gente procurou para fazer a defesa e tocar a partilha. E quando a gente começou a puxar essas buscas gratuitas ainda, aí, da parte de Open Source Intelligence, a gente já começou a identificar algumas coisas. Então, por exemplo, nessa primeira busca, nesse primeiro ponto, ele trouxe que não tinha nenhum dinheiro investido. Ele falou: não tem dinheiro investido, não tem imposto de investimento, não tem nada. Não declarou isso no processo. E a nossa cliente falou: eu tenho muito dinheiro investido. Então, esse já foi o primeiro ponto que nos assustou. A gente conseguiu identificar que ele tinha uma conta de investimento. Eu consigo ver quanto ele tem nessa conta de investimento? Não, eu não consigo ver quanto ele tem por conta do sigilo. Exato. Mas eu sei que ele tem uma conta de investimento por conta da nossa metodologia. O que eu fiz nesse ponto? Eu trouxe essa fumaça para o juiz, trouxe essa evidência, apontei para o juiz e pedi ali a quebra de sigilo bancário dele por conta disso. Em paralelo, o que eu fiz? A gente fez uma outra busca, que é uma busca paga, mas como a gente identificou ali um bom potencial daquilo, né, e, enfim, é um processo de divórcio, tem valores também depois, então valeu a pena para o escritório, então não teve nenhuma diferenciação com relação ao cliente, mas a gente identificou alguns veículos, alguns não, 2 veículos só no nome dele, e ele falou que não tinha mais nenhum outro veículo. De fato, o primeiro veículo estava no nome dele, mas estava vendido. Então, ok. Até ali ele falou a verdade. O segundo estava no nome dele sem nenhum registro de venda. Né? E depois ele trouxe: não, mas é um veículo que era de 2009, que está jogado ali, que ninguém está usando, que não vale nada. É um bem que está no nome, que foi adquirido na época do casamento, então tem que ser dividido, entende? Então a gente juntou isso também para reforçar ali o pedido da quebra de sigilo. E o outro ponto, que foi o ponto mais interessante, porque aí a gente teve resultado com valores, foi a nossa busca em processos. Porque dentro de Open Source Intelligence a gente também faz uma busca de processo. Então a gente vai olhar todos os processos que aquela pessoa está envolvida. E a gente achou um crédito judicial para aquele cliente.
um valor de mais de R$ 1 milhão, que ele não tinha declarado. Então, assim, como assim, entende? E aí a gente foi e pediu isso no processo de divórcio, inclusive liminarmente, olha que interessante, liminarmente, o juiz já mandou um ofício para a vara do trabalho para a gente para prender esse dinheiro assim que ele sair. Então, assim, foi um processo que a gente saiu do zero com relação a custo para, enfim, um valor absurdo. O juiz autorizou a quebra do sigilo bancário, então a gente identificou que o cara tinha mais de R$ 500 mil de conta investida. Tudo bem que ele tinha mais de R$ 1 milhão hoje, né? Na época, porque assim, eles quebraram o sigilo e acabaram entregando até um pouco mais do que deveria, né? E aí, hoje ele tinha esse valor, mas na época do casamento, na separação de fato, ele tinha uns 300 mil investido. Então, é um dinheiro que vai entrar pelo menos para abater as dívidas que eles tinham juntos. Entende? E, assim, tudo isso é baseado no princípio da transparência, né? Porque muita gente olha para o princípio da transparência e pensa, legal, eu sou obrigado a falar a verdade, mas eu não preciso produzir provas contra mim. Não, no direito de família você tem que produzir provas contra você. Se você não produz e a gente te pega na mentira, a gente pede a quebra de sigilo e consegue, né? Apontando, claro, essas evidências. Se a gente não tem a investigação por trás, e aí eu coloco, né, o outro lado da moeda. Se a gente não faz nenhuma dessas investigações, a gente não consegue puxar essas evidências, puxar essa fumaça, e eu peço uma quebra de sigilo bancário alegando tudo que eu aleguei, o juiz ele vai olhar para minha cara e vai falar, doutor, não tem aqui fundamento para quebrar o sigilo dele. Ele está alegando isso, princípio da transparência, então ele está dizendo a verdade, então eu não posso fazer nada. Entende? Então, a investigação é muito importante nesse sentido, inclusive na vara de família. Não só inclusive, mas principalmente na vara de família. Não, excelente. Eu estava aqui, antes, você estava comentando, eu não queria interromper sua linha de raciocínio, mas talvez um dos desafios que eu estou pensando é justamente naquelas pessoas que, como você falou, que não tem um emprego formal. E aí, o que eu faço? Uma das coisas, para mim, que a gente consegue fazer via open source é ver, por exemplo, se a pessoa é cadastrada como entregador no iFood da vida, como motorista no Uber, porque ali tem fonte de renda também. Ali tem uma fonte de renda que não é uma fonte de renda CLT, mas tem fonte de renda envolvida. E eu acho que é interessante as pessoas entenderem que é possível, no caso, você selecionar estrategicamente, entendendo o contexto, entendendo quem é a pessoa que você está querendo pesquisar, quem é a pessoa que você vai examinar, quais pesquisas fazem sentido para que você controle o custo, de forma que você vai gradualmente descobrindo as informações e aí vai usando-las estrategicamente num processo de forma, seja para pressionar a outra parte para sentar e conversar e de fato negociar, seja para efetivamente ir ali e conseguir uma execução ou tomar medidas judiciais que vão suportar. E é interessante porque justamente isso. Então, assim, é uma noção realmente de falta de, talvez, de entendimento de que é possível trabalhar em termos mais básicos, que geralmente não vai ser uma plataforma cara, ou não necessariamente vai ser uma mega investigação, mas vai ser algo customizado que vai te atender, e pode atender gradualmente. Você pode até fazer, assim como você mencionou, é possível sempre trabalhar de forma faseada, né, na investigação. Então você começa primeiro com uma parte, vê o que retorna, vamos para outra. Opa, apareceu um indício de algum tipo de bem ou de uma renda que ele recebe de algum lugar, ele é sócio oculto de uma empresa, né, coisa que também acontece talvez muito mais em divórcio. Então assim, não está aparecendo ali, não está aparecendo, como é que eu consigo achar? Você mencionou o processo sempre assim, fonte de dados sempre maravilhosa. Me impressiona advogados que não estão acostumados a pesquisar processo daquele com que ele está processando. Então, assim, o processo da outra parte. Aliás, foi assim que eu entrei no mundo da investigação. Quando eu era um jovem advogado, eu não gostava do material subsídio que eu recebia, de quem eu tinha que defender, e aí eu pesquisava ativamente informações da outra parte para ver se tinha algo ali nas minhas pesquisas que poderiam ser úteis no processo. Seja para derrubar uma grata de justiça, seja para pegar uma mentira, a pessoa disse que não aconteceu algo, aí eu acho a evidência no outro processo, que, opa, aquele disse que sim, o que eu estou negando no meu, ele disse que sim aqui no outro. E advogados que não olham o processo me assustam um pouco, então, assim, em termos realmente estratégicos. Porque geralmente quando a gente fala de advogado, a gente sempre pensa no, o advogado tem que tomar decisão estratégica, estrategicamente usar a lei. Mas você só pode usar estrategicamente a lei, as normas e a jurisprudência, se você conhece bem os fatos. Não adianta você montar uma estratégia, aplicar a melhor jurisprudência mais recente, a que mais se aplica ao seu caso, se você não tiver os fatos muito claros para embasar, inclusive, como a gente viu aqui no caso do tema 1137, que eventualmente você vai justificar para o juiz que a necessidade de você aplicar medidas um pouco mais gravosas e as medidas atípicas no seu caso concreto, né, para embasar. Sim. Mas a gente falou aqui mais de hipossuficiente, mas obviamente eu acho que os casos que geralmente chamam mais atenção devem ser os casos de pessoas ricas. Divórcio de gente rica sempre chama atenção. E é o que eu estou mais acostumado, o que eu mais tive experiência de fato. Já atuei em investigação de gente de divórcio, desde situação de divórcio de gente muito rica, que aparece na imprensa e tudo mais, e que a outra parte queria entender, não, meu ex-marido tem sim patrimônio, tem offshore, tem coisa lá no exterior, então assim, e aí a gente tem que começar a fazer esse tipo de investigação também. Eu acho que um aspecto que a gente não mencionou aqui no direito de família, que também é a questão das heranças, né, de inventário. Às vezes o herdeiro não sabe quanto de patrimônio efetivamente
O seu país não tem, né? É um outro aspecto, a gente nem tocou nesse tópico ainda aqui. Sim, sim. Mas um ponto até para fechar a nossa linha de raciocínio sobre as pessoas mais hipossuficientes, que é interessante de se observar também, foi isso que você trouxe do Uber, né? Porque o que eu observo em alguns casos, né, que a gente consegue receber aqui, muitas das vezes o genitor ele realmente não tem um vínculo empregatício com alguma empresa, né? E aí, tecnicamente, até para o desempregado, né, a pessoa que está desempregada momentaneamente, ela vai ter que pagar um valor de pensão. E aí o que o juiz entende ali para aquela situação, para aquela questão, é um valor entre 20% a 30% do salário mínimo, né? Mas normalmente, quando ele está empregado com um valor autônomo, o juiz já entende que é de 30% a 45%. Claro, eu estou pegando ali em questões não estatísticas, mas é o que a gente observa muito na prática. E olha que dado interessante, né? Porque se a gente pega um caso, isso já aconteceu aqui, tá? A gente pega um caso, foi um caso de revisão de pensão, inclusive, e o cliente ele estava recebendo 30% do salário mínimo. Se a gente for pegar hoje o salário mínimo, que é R$ 1.621, 30% disso está dando R$ 486,30. Então, isso é o que a pessoa estaria recebendo de pensão. E aí, assim, se a gente não faz nenhuma busca, não faz nenhuma investigação, não pede nenhum ofício para o juiz nesse sentido, porque assim, até para a gente conseguir pedir um ofício hoje para os juízes de família, alguns não, né? Alguns juízes eles são mais portas abertas, mas a grande maioria já pede também um embasamento do porquê desse ofício. Um embasamento então, assim, factual, né? Exato. Então, assim, a gente sabe que a pessoa está rodando de Uber. A cliente veio e falou assim, Léo, ele está rodando de Uber. A gente sabe, eu tenho foto do carro, eu sei que ele está fazendo isso. Então, assim, a gente pede esse ofício de Uber, mas a gente também faz as nossas buscas externas para embasar o nosso pedido. E aí o que a gente tem visto de retorno é que, normalmente, as pessoas que estão rodando de Uber estão tendo ali um faturamento de R$ 5.000 por mês. Pegando aqui em questões não generalizando, mas uma média, né? Só que 5 mil é que elas estão faturando. Então, elas têm, claro, tirar ali de valores dos custos e afins. Então, a defesa, eles sempre colocam isso. E aí, a gente pega ali uma média que é de R$ 3.500. Se a gente tira 30% disso, a pensão ela sobe de R$ 486 para R$ 1.050. Então, já é uma diferença ali de R$ 563. Entende? Então, assim, para muitos que podem estar ouvindo falar, poxa, mas ainda é muito pouco. Cara, mas para quem está recebendo R$ 460, pular para R$ 1.050, na condição atual, é muita coisa, entende? E a gente entende isso. Então, assim, para a gente não tem diferenciação com relação a grandes casos e pequenos casos. Todo caso é um caso, né? E a gente tem que lutar com o incidente sempre para o melhor interesse do nosso cliente. Se a gente sabe que a gente pode conseguir aumentar 1 centavo na pensão e vai fazer diferença, a gente tem que fazer. Então, assim, é o nosso papel, é o papel do advogado ter que lutar pelos direitos do cliente e ir até o final, ir até a última instância e até, claro, até onde foi combinado, mas sempre buscando isso, entende? Porque pode mudar a vida de um cliente, pode mudar a vida de uma pessoa, essa é a diferença. Você pode, por exemplo, colocar, e eu já ouvi isso também, pô, meu filho tem bronquite, né? E depois que eu ouvi esse exemplo, eu sempre coloco até esse exemplo para os novos clientes. Meu filho tem bronquite, ele precisava fazer algum exercício, uma natação, né? E agora, com o aumento da pensão, né? Depois da revisional de pensão que a gente colocou, eu já tenho pelo menos a diferença já para colocar ele na natação, conseguir pagar o transporte, então já tem um respiro, né? Porque esse dinheiro não vai para as mães, né? Isso foi até uma coisa que a gente estava conversando em off, né? Muita gente acha que o dinheiro da pensão vai para a mãe, vai para a conta da mãe, porque a mãe é a representante da criança, mas a mãe não vai utilizar aquilo ali, porque muitas vezes ela gasta muito mais do que aquilo, gasta 3 vezes mais do que aquilo com a criança. Então a pensão acaba sendo um suporte para isso, entende? Então é muito importante, sim, fazer essas investigações para conseguir dessa base. Perfeito. E você trouxe um caso antes da questão de uma pessoa que foi morar no exterior, e aí eu acho que até, no caso, subindo da classe D e E, que lida com a família, para as classes B e A, né, que é o pessoal já um pouquinho em um outro patamar da pirâmide social, que normalmente é os casos que eu já estou mais acostumado a lidar, casos de partilha, divórcio, que alguém abriu um offshore, que o inventário alguém no inventário está escondendo alguma coisa, algum patrimônio, especialmente no exterior. Você já chegou a atuar em algum caso desse tipo aí, que você teve uma demanda que você precisou lidar com alguém, talvez não um brasileiro escondendo coisa lá fora, mas talvez até mesmo uma questão internacional, né? Porque também é uma situação hoje, a gente vive num mundo globalizado. Então, assim, como é que eu executo? No ramo do empresarial civil, já costuma ser uma dor de cabeça quando a gente fala de executar alguém lá fora. Tipo, achei patrimônio lá fora, mas como é que eu faço para executar isso agora? E achei meu executado tem uma casa lá em Miami, tá? Mas o que eu vou fazer? Como é que eu chego lá? Como é que eu transformo isso em medida judicial, de fato, em algo concreto? Eu fico pensando, em outros ramos já é um pouco complicado pensar na viabilidade da execução. No ramo de família, então, eu fico pensando nessas mães talvez brasileiras, que tenham filhos com estrangeiros, né? E aí eu penso, como é que eu executo o cara lá fora? Você já teve um caso assim? Tem esse do Japão que eu te falei, que a gente ainda está em fase de liminar nele, a gente acabou de conseguir essa liminar,
mas é um caso onde a gente ainda está fazendo as buscas, né, do processo e também entendendo qual vai ser a melhor estratégia agora que a gente conseguiu já esse primeiro passo, né? E, enfim, a gente bateu ali as expectativas da cliente. A cliente queria um pouco menos de eliminar, mas a gente sempre pede um pouco mais, porque a gente sabe que o juiz vai dar uma diminuída nisso, mas acho que quando ele viu que a pessoa era diretora do Japão, né, ele já entendeu que tinha uma diferença ali até de câmbio, né, na decisão. Sim. E aí, assim, a gente tem atos processuais que conseguem fazer com que a gente chegue, né, nessas pessoas. Então, existe, por exemplo, a carta rogatória, né, que a gente consegue trazer essa pessoa, né, processualmente falando para cá. E aí, com relação a buscas, aí, assim, é um ponto até que você pode falar muito melhor do que eu, porque, por exemplo, eu tenho um caso que a gente acabou de fechar também, a gente ainda não deu o kickoff nele, mas é um caso onde a pessoa, né, o genitor, é um caso de pensão, não é um caso de divórcio, mas o genitor, ele é italiano e ele está morando na Itália agora. Ele veio para cá, ele teve, né, um breve relacionamento com a pessoa e gerou-se uma criança ali. A criança já está com uns 2 anos agora e essa pessoa agora, ela voltou para o país dele, voltou para a Itália. E aí tem um ponto muito crítico que é, bem ou mal, né, do Japão que a gente falou, o cara não é brasileiro. Então a gente consegue ter o CPF dessa pessoa e por meio do CPF a gente consegue muita coisa. Só que esse segundo é italiano, né? E ele não tem CPF no Brasil, a gente tem só a foto do passaporte dele. Então, assim, a busca, ela fica muito mais, um nível muito mais complexo, né? Sim, e, claro, sim. consequentemente, o custo dessa busca também vai ser muito mais elevado. Então, assim, como é que você, por exemplo, lida com esse tipo de situação, né, de casos internacionais? Hoje, quando a gente pega casos mais internacionais, o que a gente costuma sempre traçar, e aí entra muito na lógica que você mencionou, a gente estava tratando até agora, de atuar estrategicamente. Então, ok, essa pessoa é um estrangeiro, primeira coisa que eu acho que é sempre óbvio de eliminar é se ele ver se ele mantém ainda algum laço no Brasil. Porque, obviamente, é questão de pensar estrategicamente. E aí entra a importância de ter os fatos. A pessoa pode ser estrangeira, mas ter eventualmente alguma coisa no Brasil ainda. Seja algum patrimônio que ele comprou, seja uma conta bancária aqui, que por algum motivo ele manteve. Então, esse talvez seja o ponto central. Às vezes até a gente descobre que estrangeiros têm CPFs, como recentemente tem saído na mídia. Alguns infames, na verdade, infames indivíduos têm CPF. Então o Brasil tem. Então, se você tem negócio no Brasil, você vai abrir um CNPJ, mesmo que você seja estrangeiro. Recentemente teve um caso até do Trump, né, que descobriu que ele tem CPF, por causa de uma empresa que ele teve aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro aspecto a ter certeza. Saber se realmente o indivíduo tem ou não tem CPF. Já no caso de não ter, aí entra a questão de sempre ter, é importante você saber quais fontes pesquisar no exterior. Então, você tem o nome completo? Você tem mais algum dado que você permite individualizar esse indivíduo? Porque da mesma forma que a gente atua aqui no Brasil eu preciso de um nome completo e um CPF para poder começar a vasculhar dados em tudo quanto é lugar para mapear o que realmente é relevante ou não para o caso concreto, é a mesma lógica que se aplica lá fora. Então, assim, o que é que eu consigo lá fora com o nome completo desse indivíduo e com alguma outra informação de algum documento que eu consiga mapear? E a partir daí você tem todas as metodologias, e aí é importante você ter ou especialistas que vão saber quais fontes consultar naquele país do indivíduo que mora, e aí também tem outra importância tanto do ponto de vista jurídico legal, que no caso da Itália, que o exemplo que você citou, né? A gente tem a GDPR, que é a LGPD deles lá na Europa. Então, assim, que é possível pesquisar sobre alguém naquele país respeitando as leis de privacidade daquele país. E é algo que, geralmente, quando os nossos clientes nos buscam para fazer investigação internacional, eu sempre deixo claro para ele, olha, depende. É a resposta clássica do advogado, depende. Qual país que você quer olhar? Alguns países eu vou conseguir muita coisa que não consigo no Brasil. Em outros países é uma questão mais restrita. Eu consigo, talvez, mais alguns tipos de bens e direitos. E isso, claramente, depende de quem é a pessoa investigada. No caso aqui no nosso concreto, é uma pessoa física. Pessoa física costuma ser muito mais restrita do que a pessoa jurídica. Pessoa jurídica você consegue ter mais informações em alguns países, por mais fechado que ele seja, do que a pessoa física. E hoje, no campo com todas as normas de privacidade, ficou muito mais difícil. A gente já estou em casos, por exemplo, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, que a dificuldade de conseguir, às vezes, uma informação lá por causa da pessoa física, justamente por causa dessas normas que vedam certa abertura de dados, você tem que começar a procurar sempre de forma indireta. E aí talvez um dos ramos mais interessantes de olhar, que normalmente vai além do que plataformas costumam fazer, inclusive plataformas internacionais, é campo de rede social. Felizmente a gente conta aqui hoje com parceiros que permitem que a gente faça investigações, inclusive automatizadas em redes sociais. Então, assim, você joga ali nas redes sociais, ele consegue mapear, então para nós agiliza muito. Mas é aquilo, você vai sempre combinar indicativos diretos em fontes
fontes oficiais, com indicativos em fontes semi-oficiais, que você vai tentar capturar dados indiretos que permitem que você possa indicar onde é que as pessoas residem, se ela tem algum patrimônio. Então, no caso, uma rede social, a pessoa dirige foto pilotando um carro. Opa, eu consigo a placa desse carro? Legal. Na Itália, eu consigo pesquisar alguma coisa via placa de veículo? Deixa eu pesquisar aqui, ver se tem uma fonte lá, um Detran italiano que eu consigo consultar. Na cidade onde ele mora, às vezes não é nacional, às vezes você tem que olhar na região, naquela região específica, ele mora em qual local do país, naquele local, quais os órgãos daquele estado, daquela região que ele tem ali naquela cidade, que eu consigo consultar mais informações. É sempre estrategicamente filtrando, identificando o que você consegue e normalmente, gradual. Talvez a investigação mais burra que você possa fazer é aquela de vamos olhar tudo. Não é vamos olhar tudo. Vamos primeiro, vamos por partes, indo calmo, eliminando hipóteses, testando o que é viável, o que funciona, para você depois não ter o pior dos cenários, que é você gastar muito dinheiro e não ter nenhum resultado, né? Que aí a frustração é em dobro. Você já não tinha nada e ele ficou com menos. Né? Menos zero, menos ainda. Bom, Léo, muito obrigado, cara. Essa conversa muito boa. Você é o primeiro convidado nosso aqui nesse quadro. Espero recebê-lo você mais vezes aqui para a gente poder discutir outros temas. Acho que esse tema foi bem legal, porque, realmente, é um tema que não costumamos abordar tão frequentemente quando a gente fala de execução no Brasil. Geralmente a pessoa pensa de empresas, pensa de alguém que está cumprindo com o contrato, de empresa que não entregou algo e não está pagando, trabalhista no caso. Mas no caso do ramo de família é um dos tópicos que geralmente acaba passando meio em largo, mas tem suas próprias especificidades, como você bem tratou aqui ao longo da nossa conversa, e que vale a pena sim as pessoas entenderem que é possível se utilizar, assim como outros ramos se utilizam de serviço de investigação. Acho que também cabe muito, dentro daquela customização necessária que você bem pontuou, para essa realidade, seja você alguém que não tem condições de arcar com muito investimento, ou alguém que tem condições de arcar sim, de acordo com a realidade. Enfim, se você quiser fazer algum comentário também no final aqui, pro pessoal que está nos assistindo, inclusive deixar seus contatos, né, para as pessoas poderem te procurar. Como é que eu sigo o Dr. Leonardo? Como é que eu entro em contato com ele? Enfim, seu site, suas redes sociais, fique à vontade. Maravilha. Não, o prazer foi todo meu, de verdade, é um prazer muito grande estar sempre em qualquer projeto que você for lançar, porque, enfim, eu sei que tem uma mão boa para isso, e, enfim, esse projeto achei muito interessante, achei muito legal, então foi um prazer imenso estar aqui sendo convidado. E bem, minhas redes sociais são Leonardo Mazei, mazei.adv. Acho que é isso, né? Tenho meu escritório de advocacia, a gente toca aqui questões de família e outras áreas também, né? A gente é um escritório de muitas especialidades. Mas é isso, a gente pode se falar melhor nas redes sociais. E é isso. Obrigado. Bom, pessoal, convite feito. Siga o Dr. Leonardo lá nas redes sociais dele. Faz vídeos maravilhosos, tá? Excelentes cortes. E, bom, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comentário. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade também. Caso queira sugerir também outros temas que vocês acham relevantes de debater, ou até pessoas que você queira indicar também para a gente poder conversar, ter um bate-papo com eles, fique à vontade. Agradeço aí por ter assistido até o final. E peço também que nos siga, né? Siga a gente aqui também nessas redes sociais, também em outras redes sociais, está sempre publicando conteúdo, LinkedIn especialmente, que é onde a gente costuma atuar mais. Siga nosso site e, claro, nos vemos no nosso próximo quadro, tá? Até mais. Tchau. Tchau.